Bom dia, turma! Hoje será a nossa primeira aula depois do nosso teste de verificação de aprendizagem, ok? Em a aula de hoje, nós vamos falar sobre potenciação de números naturais e leitura e propriedades da potenciação. Vamos lá, potenciação de números naturais. A definição, o que é? Potenciação é a forma de abreviar a multiplicação de uma sequência de fatores iguais. Desta forma, quando multiplicamos um número sucessivas vezes, podemos abreviar, levando a quantidade de vezes que o número é multiplicado. Vamos ver um exemplo. Veja a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, onde todos os fatores são iguais. Podemos indicar esse produto de modo abreviado. Esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 4. Tá vendo que o 4 está pequenininho? Então, multiplicando 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o resultado é 16. Os termos de uma potenciação recebem nomes especiais. Observe. Coloquei o 2 elevado a 4, tá vendo? O 2, que é o grandão, se chama de base. O número pequenininho, que é a quantidade de vezes que repete o 2, se chama expoente. A nossa potência é o 2 elevado a 4. E o resultado da potenciação é o 16. Veja outros exemplos. 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Eu repeti o 2 3 vezes. Tá vendo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Outro exemplo. 5 elevado a 4. Eu vou repetir 4 vezes o número 5 e multiplicá-lo. Deu 625. Outro exemplo. 10 elevado a 5. Você vai multiplicar 5 vezes o número 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 100 mil. Vou pegar esse primeiro exemplo e vamos botar os nomes dos termos da potência. 2 elevado a 3 é a potência. O 2, que é o grandão, se chama de base. O 3, que é o pequenininho, é expoente. E o 8, que é o resultado da potenciação. Tudo bem? Leitura e propriedades da potenciação. Quando o expoente for o 2, o expoente é aquele pequenininho, que é a quantidade de vezes que repete o número. Vamos ler assim. 1 elevado ao quadrado, ou 1 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, ou 2 ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, ou 3 ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, ou 4 ao quadrado. Então, toda vez que o expoente for 2, nós vamos ler tanto elevado ao quadrado, tá? Quando o expoente for 3, vamos ler 1 elevado ao cubo, ou 1 ao cubo. 2 elevado ao cubo, ou 2 ao cubo. 3 elevado ao cubo, ou 3 ao cubo. 4 elevado ao cubo, ou 4 ao cubo. Então, toda vez que o expoente, que é o número pequenininho, for 3, vamos ler tanto elevado ao cubo. Tudo bem? Quando o expoente for 1, vamos ler 2 elevado à primeira potência, 3 elevado à primeira potência, e assim por diante, tá? Todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Exemplo, se é 5 elevado à primeira potência, o resultado vai ser 5. Botei o exemplo aí embaixo. 2 elevado à primeira potência é igual a 2. 3 elevado à primeira potência é igual a 3, então é igual ao próprio número. Quando o expoente for 0, 2 elevado a 0, vamos ler dessa forma. 3 elevado a 0. Todo número natural elevado ao expoente 0 é igual a 1. Veja os exemplos. 2 elevado a 0, o resultado vai ser 1. 3 elevado a 0, o resultado vai ser 1. 4 elevado a 0, o resultado vai ser 1. 5 elevado a 0, o resultado vai ser 1. 10 elevado a 0, o resultado vai ser 1. 22 elevado a 0, o resultado vai ser 1. Ou seja, pode ser qualquer número elevado a 0. O resultado sempre vai ser 1.
os demais expoentes. Como a gente vai ler? 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência. 2 elevado a 5 ou 2 elevado à quinta potência. 2 elevado a 6 ou 2 elevado à sexta potência. 2 elevado a 7 ou 2 elevado à sétima potência. 2 elevado a 8 ou 2 elevado à oitava potência. 2 elevado a 9 ou 2 elevado à nona potência e assim por diante, tá? Potência de base 10 ou potências de 10. Veja o cálculo do valor de algumas potências de base 10. Lembra da base? A base é o número grandão de baixo, tá? E relacione o expoente com a quantidade de zeros do resultado. Vamos lá, vamos observar esses exemplos. 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado ao quadrado, que é 10 vezes 10, é igual a 100. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. 10 elevado à quarta potência é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. 10 elevado à quinta potência é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, é igual a 100.000. Observando bem esses exemplos, o que você concluiu? Vocês observaram que o número do expoente é a quantidade de zeros do resultado? Exemplo, aquele 10 elevado ao quadrado, que é o 2. Vou colocar o 100, que são 2 zeros. Vamos lá, para o de baixo. 10 elevado ao cubo, que é o 3. Quantos zeros eu coloquei? 3. Tá vendo que ficou 1000? Então, é de acordo com o expoente, tá vendo? O número do expoente é a quantidade de zeros que eu vou colocar lá no resultado. Ó, qual é o resultado de 10 elevado à oitava potência? Nós vamos colocar o número 1 e vamos colocar 8 zeros depois. Tá vendo, ó? Coloquei 8 zeros depois. Então, é igual a 100 milhões. Aplicação das potências de base 10. Vamos observar esse número, 28.000, e transformar em potência de base 10. Vou repetir o 28 e multiplicar por 10 elevado ao cubo. Por quê? Tem 3 zeros lá no número 28.000. Vocês observaram? Vamos pegar esse 8.500.000. Vamos transformar em potências de base 10, tá? Vamos pegar o 85 e multiplicar por 10 elevado à quinta potência, porque tem 5 zeros depois do número 85. Vamos pegar o 322 milhões e vamos transformar em potência de base 10. Vamos pegar o 322 e multiplicar por 10 elevado à sexta potência, porque tem 6 zeros depois desse número. Entenderam? Agora, vamos aos nossos exercícios e praticar um pouquinho o que a gente aprendeu.